Oi gente, hoje a gente está indo para a ilha de Cotijuba, que é uma das ilhas aqui de Belém, são mais de 40 se eu não estou enganado. E hoje a gente está indo para lá para visitar meus pais e também para ir para algumas praias, uma na verdade. A ilha de Cotijuba já foi uma penitenciária, foi a primeira penitenciária aqui do Pará, uma ilha protegida pela sua biodiversidade e esse presídio hoje em dia está desativado, só está em ruínas. E a gente está indo para o porto agora pegar um navio que atravessa, geralmente é uns 40 minutos de travessia de navio, mas tem outros barcos que podem fazer essa travessia mais rápido, como eu vou mostrar aqui para vocês. Isso. Lá em cima. A gente está no porto aqui de Coraci. É de onde sai o navio e alguns barcos para atravessar para a ilha. Geralmente isso daqui está muito lotado em época de férias, assim. Mas aqui, né, o verão é em junho e julho. Então é a época que está mais lotado para o pessoal atravessar para ir curtir as praias de Cotijuba. É a única praia mais próxima da capital e a galera vai muito. A gente vai fazer uma trilha não, né? Uma caminhada, uma caminhada na praia, cortando 3 praias. A gente vai começar pela Prainha, que é a primeira praia de Cotijuba. Depois a gente vai passar pela Praia do Farol, depois da Saudade e nosso ponto final é a Praia Funda. A gente vai encontrar um amigo meu lá. Aí vai ser um caminho bem longo, são 40 minutos andando. Pode ser que a gente atravesse um igarapé nadando, aí bora ver como é que vai ser. Depende da maré, né? A gente vai dar sorte e não vai pegar a maré cheia. A maré tá baixa, mas já tá enchendo. Mas então vamos correr. Vamos correndo. Acho que foram uns 10 minutinhos só, né? Da prainha aqui até a Praia do Farol. Sim. Rapidinho. Bora ver, né? A gente tá achando easy aí no caminho. Estamos cantando vitória antes do tempo. Mas bora ver. Normalmente, esse caminho que a gente vai fazer andando, as pessoas costumam pegar uma motorrete, que é uma charrete, só que de moto. Eles não usam cavalos mais. Sim. Então, o trajeto é R$10 por pessoa. E como a gente queria conhecer, e além de se economizar, a gente tá economizando R$20. É verdade. Tanto a gente vai caminhando. 1 horinha deve ser. Dependendo do trajeto, talvez a gente volte também andando, né? Né? Não. Ai. A motorrete, ela pode ser pega lá no Trapiche, que é logo quando você sai do barco. Lá no porto. Lá no porto.
E os rapazes que a gente mostrou no vídeo que ficam chamando é justamente pra isso. E eles param em todas as praias quase, né? Dependendo do lugar que tu fores, talvez seja mais barato, né? Sei lá, primeira praia, segunda praia, terceira praia. Quanto será que é pra Vai Quem Quer é a última, né? Não sei se é o mesmo preço, né? Acho que é 20 da outra vez que a gente viu. Praia mais badalada daqui é a Vai Quem Quer, mas pelo que a gente ouviu falar, né? A Praia Funda tá sendo mais visitada pelas pousadas e tudo mais. E por ser mais... Diz que é mais roots, assim, Sim. e tem areia bem branquinha. A gente tá indo conhecer por indicação do irmão do Diogo, da irmã do Diogo. Vamos ver. verdade. E também porque é deserta, né? Muita gente vai pra lá, muita galera roots. Bora ver como é que vai ser. E a recomendação da minha irmã. Vindo direto ali da Praia do Farol, a gente chegou aqui nessa interseção, que é da Praia do Farol e Praia do Amor. Sim. E aqui tem um cemitério, que é o ponto de referência que nos foi dado pra gente poder seguir em direção à praia. Agora o nosso trajeto vai ser pela praia, que é um pouquinho mais difícil, porque é um pouco mais cansativo, mas é mais rápido do que pela estrada que a motocharrete faz, que demora mais. Sim. Pela estrada da motorrete é 1 hora, né? Pela praia, teoricamente, 40 minutos. Mas a gente vai comprovar isso. Você saindo da estrada que é do Farol, você dobra pra esquerda, que é onde fica o cemitério, e depois faz o caminho todo pela praia. Aqui é praia de rio, então a água é quentinha. A gente está acostumada com as praias do Rio, Cabo Frio, que é um gelo, cachoeira, essas coisas assim. E aqui, meu Deus, tu entra na água, tu quase não te refresca, de tão quentinha que é. É verdade. Eu tinha o problema de água gelada no rio, mas aqui dá pra ficar bastante tempo com essa peixinha no rio. Não passa aqui. Como que não? Vai ter que passar, filho. E ó, vai ter que ser por aí, né? Bora ver. Eu preferi ir pelo caminho da charrete, tá? Porque aqui, nesse caminho aqui, eu acho que a gente vai demorar mais, porque a gente fica mais perdido. Tem esse caminhozinho aqui dá na praia, eu acho. Ó, dessa aqui, se fosse lá por cima e vir pra cá. A gente seguiu a placa da Praia do Amor. E aí estamos se metendo pelo mato, né? Mas já tá cheio, amor. Acho que a gente vai ter que ir nadando no Igarapé de verdade. Acho que vai. Bom dia. Pra ir pra Praia Funda é por aqui? É? Obrigada. Obrigado. A gente se embrenhou pelo mato ali porque a água já estava um pouquinho alta e não dava para passar pela praia. Mas acho que pelo vídeo dá para se guiar. E aqui as pessoas são muito, como posso falar, tranquilas, assim. A gente perguntou pro pessoal, assim, e a gente se sentiu tranquilo de perguntar, que eles estão sendo solícitos, respondendo. Olha que bonito, dá esse close aí. Agora a gente está na Praia do Amor. A gente saiu da Praia do Farol, dobrou lá no cemitério, agora a gente está na Praia do Amor. Aí depois, próxima praia é a Praia da Saudade. Tá cansada já? Não, Não, tá tranquilo, por enquanto tá tranquilo. Mas bora ver. Não foi nem 15 minutos ainda. Olha. E a gente deu uma pesquisada antes de vir pra cá, né, sobre a história da ilha e tudo mais. E o que a gente descobriu foi que aqui, primeiramente, se fabricava arroz e fazia o branqueamento dele, depois revendia em outros estados, até na capital. Que já foi uma escola de jovens infratores. Eles traziam os jovens, né, menores de 18 anos, para ter uma escola para fazer reabilitação social. E depois disso se tornou um presídio, né? Foi o primeiro presídio aqui do Pará e ficou conhecido na história como Alcatraz do Pará, né? Porque ficavam numa ilha, era um presídio e tudo mais. Aí depois disso foi desativado e hoje só está em ruínas. Olha o tanto de manga no chão. Muita manga. Capaz de a gente pegar uma pra comer, eu acho. Isso aqui parece boa. Bora. Levar. Quer pegar mais, não? Uma sobrocada. Ó, mais uma. Ah, deixa eu ficar ali pra ver se dá pra passar por aqui. Vai ver. A barata tá começando a encher bastante. Vem! Ai! Agora já é a Praia da Saudade. Sim.
Agora a gente tá na Praia da Saudade. Foi 20 minutos da Praia do Amor, caminhando toda a extensão, né? Agora a gente tá na Praia da Saudade, vai caminhar tudo isso até, acho que essa é a última praia, né? A gente chegar na Praia Funda. Essa é toda a extensão da Praia da Saudade. E eu acredito que ali no finalzinho, antes de dobrar o Igarapé, que a gente vai ter que atravessar. Tá animada pra nadar no Igarapé? Ai, tô com medo, por causa do equipamento, como é que a gente vai levar? Vai molhar tudo. E a manga, como é que vai levar? A manga é importante, né? Viu? Subestimei a Praia da Saudade. Subestimou o quê, moça? Subestimei a Praia da Saudade. Eu falei assim, não, se qualquer coisa, se realmente chegar Igarapé, a gente volta, que é tranquila. Mas quando? Mas quando? Minha batata já tá puxando aqui. E olha que bonitinho o caminho, só que a areia tá muito quente. Aí tá Flórida pra andar direitinho. Muita manga. Está indo em direção ao primeiro Igarapé. Né? A moça que é daqui falou que não dá pra atravessar. São 3 e falou que não vai dar pra atravessar. Ai. A gente vai, faz conteúdo e volta. Está indo lá tirar a prova. Ai, dá vontade de pegar todas essas mangas, né? Dá muita pina que estraga, né? Uhum. O pior desses Igarapé não é a água que é escura, que é ruim já, que me dá medo. É esses galhos que podem entrar em vários buracos, né? Principalmente no pé. Essa largura aqui tá de boa. De boa pra quem? Pra ti, né? Porque o chão é só lama, não tem nem como pisar. Tem que ir nadando, né, filho? Mas uma hora cachorrinho já era. Ih, meu pé ficou só lama. Eu também. Tá filmando? Tô. Que bom que eu vou te mostrar. Meu Deus. Bom que formou uma... Como é que fala? Um sapatinho de lama. E aí agora pode entrar um galho aqui. Cara, engatou um negócio aqui, ó. Saiu. E agora? Eu vou ter que botar meu chinelo, né? Ó, a gente chegou até aqui. Mas a gente não conseguiu atravessar. Porque a maré já tava muito cheia. E a gente perguntou pra uma moça aqui, que mora aqui. Como fazer para atravessar? Ela falou que só na maré baixa. Então a gente vai ter que voltar e ir Maré por baixa é cima. 3 horas da tarde e agora é 11, então não tem como a gente ficar esperando. A gente vai pegar pela rua das motorretes. Não tem jeito. Vai demorar mais um pouquinho, mas a gente vai. Se deu tudo errado. Então, gente, não conseguiu atravessar. Agora a gente tá indo andando. Parece que do lugar que a gente tava, acho que já andou, vai ter que andar uns 50 minutos. Mas a gente tá indo. Bora ver. O vídeo já tá assim, ó, tremendo, sem estabilizador. A gente tava andando, tudo deu errado. Sim, até aí que o seu Luiz, da Motorhead, deu uma carona pra gente até a entrada da praia. Agora a gente tá bem perto. Vida de mochileiro é isso, é pedir carona na estrada, pagar barato ou não pagar nada, andar, ficar vermelho, é assim mesmo. Mas a gente vai chegar lá. Estamos voltando da praia do fundo. Sem charrete, sem esperança. De novo. E mais uma caminhada de 2 horas até chegar no porto. Não é que a gente não aguenta. Mas vamos conseguir.